Bom dia a todos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Deus é muito bom. Ultimamente, eu tô pensando bastante sobre aquelas coisas de... A gente sempre pensa nisso, mas o pensamento vem e volta de como as mídias sociais têm afetado, né, a vida moderna, nossas vidas pessoais. E eu tinha esquecido. Eu tô numa semana de lembrar bastante coisa do passado. Parece esquisito para quem é mais velho que eu, que se tem tanta coisa para lembrar assim, e talvez também seja esquisito para quem é novo demais que eu, que tenha tanta coisa para lembrar também. Mas eu percebi que eu já comecei a esquecer muita coisa. Se a gente não faz um esforço, se não tem algum estímulo específico, não traz à memória coisas que eu não fazia ideia que tinham passado, que já tinha existido na minha vida. E uma delas foi sobre Facebook. É esquisito pensar, talvez para os mais novos seja esquisito, que as pessoas já usaram o Facebook algum dia. Isso daí a gente só sabe o que que é, mas nem entra nesse aplicativo, né? A gente usa mais Instagram, talvez o pessoal usa bastante TikTok também. Mas teve uma certa época antiga, longos tempos atrás, de 2009, que Facebook era a mídia social do momento. Estava chegando, as pessoas estavam conhecendo, ficando empolgadas, tudo era novidade, tudo parecia assim que você queria, nossa, né? Eu queria desbravar, descobrir o que que era. Eu não sabia que era uma mídia social, eu achei que era uma plataforma de game. Porque quando eu conheci o Facebook, foi para jogar o joguinho lá que tinha, né? Não existia isso em outras mídias sociais ainda, aplicativo de jogo, eu não fazia ideia do que era isso. Falei, nossa, vou jogar os negocinhos lá, porque dá para jogar online com outras pessoas. Nossa, né? Mudou meu mundo. O pessoal mais novo não faça piada de mim, porque isso é normal. Mas não tinha antes. Era incrível. E um jogo que era muito popular, esse não era o jogo que eu jogava, mas a maior parte das pessoas que eu conheço jogava esse jogo, chamava Farmville. Alguém aqui já ouviu falar do que é isso? Eu ouvi uns 3 sorrisos de pessoas com idade semelhante aqui, então eu vou deixar quieto. Mas era um joguinho que você cuidava de uma fazenda. Tinha lá a sua fazendinha, você podia plantar, você podia colher, você podia ter os bichinhos, e você tinha que ir lá dar comida para os bichos, dar água para as plantas, e depois você recolhia as coisas, né, os frutos da planta, você vendia, ganhava moedinha, que não era dinheiro de verdade, pelo contrário, tinha gente que pagava dinheiro de verdade para ter mais planta no jogo, e era lá. Era um jogo sem muito sentido, não tinha propósito nenhum. Não tem um objetivo final, né? Eu cresci acostumado ao joguinho de Mario, que você tem uma fase, e quando você chega no final da fase, acabou a fase, você ganhou. Não tinha essa de ganhar. Também significa que não tinha essa de perder, por isso talvez muita gente gostava. Mas era um joguinho lá. Você cuidava da sua fazenda. Você tinha a sua rotina e o tempo era real, né? Falava assim, vai brotar daqui a 6 horas. Então, se você voltava em 6 horas do tempo real, a plantinha lá brotava. E o pessoal ia lá, começava a ficar investido. E quanto mais você dava atenção para o jogo, mais pontos você ganhava, mais moedinhas você tinha. Era que nem cuidar de uma fazenda, exceto que você não conseguia colher nada para você e muita gente ficava com o horário desregulado, porque fala, nossa, daqui a 6 horas vai ser de madrugada. Talvez eu acordo de madrugada porque os outros que não acordarem eu vou passar na frente sem na competição, vou ficar melhor. Conheci gente que colocava alarme para acordar para esses joguinhos, que ia em acampamento, pegava o celular lá assim nas montanhas para conseguir sinal, para conseguir recolher os negocinhos. E era um negócio que, em vez de, né, trazer alguma satisfação para muita gente, pelo contrário, tinha que se doar pelo jogo, né? E, de novo, não tinha nenhum resultado, nenhum retorno. Você não conseguia pegar nada daquilo lá, não tinha nada para comer daquela fazenda, e era isso. Mas eu conheci algumas pessoas que jogaram que nem eu experimentei o jogo por alguns dias, eu não entendi muito bem como funcionava, eu não joguei muito mais. Mas teve algumas pessoas que jogaram por meses, e eu falei, nossa, esse pessoal está investido. Alguns jogaram por mais alguns anos. Não sei se ainda tem gente que ainda joga. Há uns 5 anos atrás, eu conversei com umas pessoas que ainda jogavam, fiquei, uau, né? É um negócio que eu não sabia nem que ainda tinha. Mas eu fiquei pensando nesse jogo especificamente. Várias dessas coisas, dessas experiências. Eu pensei nesse jogo porque o tema de hoje é sobre, né, pastoreio das ovelhas. A gente tem o Salmo 23 lá. E eu não tenho nenhuma experiência parecida em fazenda. Meu avô tinha fazenda, cuidava de, não ovelhas, mas de porco, né? Mas ele cuidava de bicho. E eu não tenho experiência nenhuma com isso. A minha experiência mais próxima é cuidar de bicho virtual. Eu ia falar de Tamagotchi, mas ninguém ia entender. Mas enfim, eu fiquei pensando nesse jogo. Esse jogo, uma coisa que me chamou a atenção, ele não tem fim. Não tem nem começo direito, né? Você continua cuidando da fazenda, você recolhe as moedinhas, você planta de novo. Quando cresce a planta, você colhe, daí você planta de novo e você ganha mais moedinhas, porque daí quando você tiver mais moedinhas, você consegue comprar mais semente e com mais semente você consegue plantar mais. E era isso. Você não tem fim, não tem um jeito para chegar no final do jogo. Você, não importa quanto você faça, vai sempre ter coisa a mais para cuidar. Você nunca vai completar o seu trabalho sempre vai continuar.
Outra coisa que eu vi é que não só não tem fim, mas não tem progresso também. Porque toda vez o jogo é a mesma coisa. Toda vez que se abre lá a tela, o jogo é muito parecido. Você tem as mesmas plantas para plantar, às vezes eles mudam a cara, né, deixam a arte um pouco diferente, mudam as plantas, você ganha mais sementes, mas é a mesma coisa. Você planta, você colhe, você tem os seus bichinhos, você dá um presente lá para o seu amigo. Você só tem que continuar a dar comandos, porque se você parar, o jogo para também. O jogo não tem progresso, mas você tem que o tempo todo estar colocando a sua mão lá. E a outra coisa que eu comentei antes, não tem um retorno. Você não tem algo palpável que você possa falar assim, eu tirei isso daqui do jogo. Talvez um pouquinho de lazer, para quem não exagerou e ficou acordando de madrugada, mas não tem algo que você possa falar assim, nossa, eu tirei isso. E pensando nessas coisas, eu fico imaginando se é muito diferente. Porque uma pessoa que cuidou de animais ou teve uma fazenda de verdade, retorno ela vai ter. Ela vai ter progresso porque os animais realmente crescem, talvez eles morrem mais cedo do que precisa, talvez eles cumprem o seu papel, talvez as plantas você tem todas as técnicas, as coisas diferentes. Esse domingo passado eu encontrei o pastor Saito e ele gosta muito de cuidar de planta. E ele foi lá mostrar para mim, ele chamou de a fazenda dele. Sabe aquela jardinzinho que todo mundo planta na garagem? Então, para ele chamou de fazenda e depois eu entendi por quê. Porque a casa dele é assim e o resto tudo é plantação. Ele foca muito naquilo e ele gosta muito de plantar um vegetal lá que poucos gostam, chama nigagori. Eu não gosto, mas ele me deu bastante porque o meu pai gosta. Eu não sou meu pai, eu não gosto. Aí eu esqueci de levar para meu pai esse final de semana que eu fui lá e agora talvez eu vou ter que experimentar a dor. Não sozinho, né? Eu compartilhei com os vizinhos ali. Mas, enfim, cuidar de fazenda é alguma coisa diferente. Você tem essa experiência de tirar alguma coisa de lá, de ver progresso, de ver crescimento. E Davi sabia isso melhor que ninguém. Davi também, assim como o pastor Saito, gostava de cuidar, não de plantas, mas ele cuidava de animais. Ele começou sua vida como um pastor de ovelhas. Ele tinha que passar por toda essa dificuldade, esse processo de ver as ovelhas crescendo, de cuidar, tinha perigos, elas provavelmente fediam bastante, entre outras coisas. Ele tinha muito essa experiência não apenas de ver as ovelhas, mas dele mesmo ser um pastor. E quando ele fala, ele canta o Salmo 23, né? São hinos que a gente tem lá nos Salmos. Ele está falando sobre o cuidado do Senhor, sabendo melhor do que ninguém como é esse cuidado, só que agora ele pensa ele mesmo como uma ovelha. E é muito, muito bom. A gente está falando sobre a série de Salmos, sobre uma série que emerge nos nossos corações, nos nossos sentimentos, na nossa vida real, e para ele essa era a vida real e palpável. Para a gente, por mais que muitos de nós, eu incluso, talvez quase todos, não tenham experiência nenhuma, nem cuidar de vegetais, nem cuidar de animais ou outras coisas, a gente ainda consegue se relacionar com os sentimentos que a gente vê, com esse cuidado, com essa ansiedade de tantas coisas que vêm ao nosso redor. É muito bom a gente poder meditar nesses salmos. É muito bom a gente ver que da parte do Senhor, Ele nos pastoreia, Ele nos guia, Ele continua fazendo esse trabalho, continua colocando lá a sua mão, e da nossa parte a gente entende. Nós temos que ter confiança, porque confiança para uma ovelha significa segurança. Vamos ler o texto lá em Salmo 23? Eu vou ler na versão NVI. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu passar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum. Pois tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse cuidado que o Senhor nos oferece. Nós agradecemos porque a gente pode ver na nossa vida ressoar sentimentos de tanto tempo atrás, de alguém que te buscava, de alguém que buscava esse cuidado do Senhor e confiava no teu nome. Que a gente possa ouvir na tua palavra, meditar e aprender contigo na tua direção. Que o Senhor possa falar conosco nesse dia, que nessa pregação nós possamos ouvir e que o teu Santo Espírito toque nossos corações, para que nós possamos continuamente crescer na tua vontade, na tua direção e no teu cuidado. Nós te agradecemos por essa oportunidade, pela tua abundante presença entre nós. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Salmo 23 ele é um dos salmos mais conhecidos na Bíblia. Ele talvez de muitas pessoas vai ser o preferido. E por que ele está tão incrustado no conhecimento cristão, na vida cristã de muita gente, uma coisa que eu percebo é nem sempre a gente percebe e olha tão profundamente para o Salmo. Eu vou dizer isso porque para mim também, ele era o Salmo
O primeiro salmo que eu achei que eu tinha decorado, porque eu tinha lido até o versículo 4 e achado que era o salmo inteiro, e eu decorava, porque quando eu via alguma música, eu falava Salmo 23, ela ia lá até o versículo 4 também. A gente conhece muito bem esse salmo, mas talvez a gente não conheça a profundidade, o que Davi colocou lá, tantas coisas, tantos sentimentos que não eram só, tantas coisas que a gente também ressona nas nossas vidas. Vale a pena a gente meditar, e eu separei aqui em 3 cenários. Na verdade, foi Davi que separou em 3 cenários, eu só vou apresentar ele pra gente. Davi, ele coloca nesse primeiro cenário das verdes pastagens. A gente vê uma imagem assim, eu não sei como são as pastagens lá em Israel, eu não me preocupei em pesquisar também, mas né, a gente pensa que talvez só tinha deserto, mas tinha pastagem, né? Tinha pastagem para as ovelhas, era algo que ele considera muito bom, algo de prosperidade, algo que ele coloca até talvez com um sentimentozinho de saudade, que a gente vê pastagens tranquilas, pastagens calmas, pastagens pacíficas. Ele fala que nessas verdes pastagens ele é feito repousar e é conduzido a águas tranquilas, não apenas pastagens para se alimentar, mas águas para também saciar a sua sede, para restaurar o seu vigor. Vigor aqui não são só as energias, restaurar a sua alma, ele está colocando aqui. E não apenas isso, ele é guiado nas veredas da justiça, porque Deus ama o seu próprio nome. Essa é a garantia que Davi tem. A gente tem aqui essa voz narrando isso é a de Davi, mas Davi se colocando como ovelha. E a gente, lendo isso daí, pode se colocar da mesma forma. Nós não somos Davi que escreveu isso, mas nós quando lemos, quando cantamos e quando oramos esse salmo, também somos ovelhas diante de Deus. Somos ovelhas que recebem desse mesmo cuidado, dessas mesmas pastagens tranquilas, cheias de paz e tranquilidade. Jesus ele fala muito semelhante quando ele fala de buscar o reino dele em primeiro lugar, do que a gente se preocupar em tantas coisas, em tantos estímulos, em tantos, como que é o amanhã, o que eu vou vestir, o que eu vou comer, se a gente confiar no Senhor, Ele é aquele que cuida. Jesus fala que o Pai Celestial cuida certamente dos seus filhos, e Davi diz que o pastor cuida das ovelhas. O cuidado que a gente tem aqui é uma paz assim que talvez a gente não vai conseguir sentir por completo até o dia que a gente encontrar Jesus Cristo lá na eternidade. Mas certamente a gente entende como que é viver uma vida tranquila e a gente busca, porque certamente quem não quer ter uma vida tranquila, sem todas essas preocupações, sem todas as dores, outras coisas que podem nos atribular. Essa é o ideal, as verdes pastagens que Davi coloca aqui, e ele já começa o salmo, muitos salmos a gente vê, nossa, sofrendo desde o começo, esse salmo começa de uma forma muito agradável, com verdes pastagens. É um cenário tranquilo, é um cenário de bem-estar e é um cenário de garantia. Quando Davi fala que Deus faz isso pelo amor do seu próprio nome, a gente vê isso permeado no Antigo Testamento. Abraão fala assim, nossa Deus, mas você vai fazer isso com seu povo, né? Mas você tem a sua reputação aí. Moisés também fala isso, agora eu estou lembrando. Eu estava pensando em Abraão pedindo por Sodoma e Gomorra, mas Moisés também fala quando Deus fala assim, nossa, eu vou exterminar todo o povo, começar de novo por você, como se você fosse Abraão. Aí Moisés fala assim, nossa, mas Deus, você vai ficar meio mal falado, né? Para você ser mais exaltado, que tal você, cuidar desse povo, salvar esse povo, aí todo mundo vai falar bem de você. E Deus fala, não, beleza, eu vou fazer. Porque Deus ama muito o seu próprio nome. A gente ama o nome de Deus e Ele também. Isso daí não é uma coisa ruim, né? Ser egoísta é só ruim quando a gente é. Quando Deus é egoísta é a melhor coisa do mundo. Porque daí isso também espalha para nós. Mas quando Deus fala que Ele vai fazer alguma coisa pelo seu próprio nome, é garantia. Não é só uma promessa que a gente vai ver, Ele já faz hoje, sempre. Quando está escrito aqui que Deus vai cuidar das suas ovelhas pelo amor do seu nome, Ele não fala, nossa, algum dia eu vou começar a cuidar das ovelhas. Nossa, vocês estão mais ou menos sobre cuidado, mas eu vou voltar lá de vez em quando. O tempo todo Ele está cuidando, o tempo todo Ele cuida disso, e a garantia é a assinatura que Ele coloca embaixo, o seu próprio nome. É um nome que nunca foi manchado, Deus nunca deixou de cumprir, por isso a gente sabe que Ele sempre vai continuar a cumprir. Nessas crises a gente vê também, não há motivo para temor. Está escrito, pois tu estás comigo, mesmo se ele passar pelo vale. Se Davi ele protegia as ovelhas, a gente vê Davi falando, ele protegia ovelhas até de leões e de ursos. Imagina um adolescente com um cajado de 3 metros, que talvez não conseguiria nem segurar um pedaço de madeira tão grande, ganhando de ursos e de ovelhas, de ovelhas não, para cuidar das suas ovelhas, né? De ursos e de leões, só para proteger as ovelhas. Um adolescente conseguia fazer isso porque ele precisava manter o seu rebanho, porque ele tinha todo esse cuidado e esse carinho, porque essa era a sua função. Davi talvez era falho. Eu não sei se na vida dele talvez passou uma ou outra, ele perdeu algumas ovelhas no meio do caminho. Mas Deus não é. Quando Deus cuida pelo vale das trevas, pelo vale da morte, não há motivo nenhum para temer. Se você for uma ovelha e vier um leão, você vai achar até fofo, porque você fala, nossa, é um gato aí, nunca chegou nem perto de mim. É isso que Davi fala, essa é a confiança que ele tem.
Não é simplesmente um estado ideal que não dá para alcançar, mas é um estado que Davi está descrevendo de uma forma tão real que parece que ele sentia, e certamente a gente vê que ele sentia. Não porque sua vida não tinha duras lutas, não tinha dores, não tinha sofrimentos, não tinha inimigos o tempo todo, mas porque ele conhecia o Deus que oferecia cuidado. E aí a gente corre o risco de pensar, se Davi tinha todo esse cuidado, se Davi sentia tudo isso, parece às vezes que eu não sinto. Parece às vezes que eu olho ao redor, tem muitas dores, a gente vê guerras até hoje em dia acontecendo, cristãos sendo perseguidos, pessoas sofrendo coisas a todo momento, e a gente fala assim, nossa, mas eu coloco minha confiança em Deus, como pode? Eu sofro a cada dia. Eu vejo irmãos e irmãs passando por dores e lutas que eu não imaginava fazer sentido para a vida de um crente, para a vida de um justo, que diz aqui que recebe todo o cuidado em passos verdejantes de Deus. Por que será que os crentes sofrem? Essa é uma pergunta que pode nos atormentar muito, porque pode nos fazer duvidar. Mas a chave aqui não é tentar responder a pergunta, é tentar olhar para Deus, olhar para o pastor. Não é tentar resolver o problema dos leões e dos ursos que vêm ao nosso redor, mas confiar no pastor. Talvez até fechar os olhos, porque quando a gente abrir, eles já vão ter sido derrotados. A gente não tem a responsabilidade e a gente não deve ter nem a preocupação de tentar eliminar os nossos problemas, de tentar eliminar a fonte das nossas dores ou até de sentir as dores. A gente vai sentir, mas certamente o nosso Deus vai estar conosco e Ele vai nos conduzir para um caminho de águas, para um caminho de restauração. Restaura-me o vigor, restaura a minha alma, restaura a minha vida. Esse é o Deus que a gente pode ter certeza que vai nos trazer de volta. A chave é uma confiança completa, uma confiança integral. Assim como Davi tinha, nós também somos incentivados a ter. Quando eu era criança, eu era uma criança com muito medo. Eu tinha medo de qualquer coisa. Eu tinha medo de sair de casa para colocar o lixo para fora. Eu tinha medo de falar com pessoas que eu não conhecia. Eu ainda tenho um pouquinho desse medo. Eu tinha medo de tudo. E o meu pai, ele tem uma natureza um pouco diferente. Ele era uma criança, assim, do interior, que ele saía de casa e brincava de esconde-esconde na casa dos outros, né? Então tinha o quarteirão inteiro da cidade e a galera pulava os muros e se escondia. Eu não sei se podia falar isso do meu pai. Ele já falou em pregações, então eu vou falar assim. Ele se escondia na casa dos outros, o pessoal lá, todo mundo se conhecia na cidade, ele era o filho do farmacêutico lá, e ele fazia isso, eu não conseguia nem dar um passo para fora de casa. Eu fiquei, nossa, realidade completamente diferente. Quando meu pai ia tentar falar sobre coragem, eu não conseguia entender muito bem. Mas minha mãe sempre foi muito medrosa, que nem eu. Então eu falava assim, mãe, como que você é tão corajosa porque você tira o lixo, né, para a rua? E ela falou assim, não, eu morro de medo toda vez que eu vou tirar o lixo. Eu falei, ué, mas e aí? O que você tira? Não, mas Deus cuida. Eu falei, nossa, será que isso, né, da boca para fora? Mas se ela conseguia continuar tirando o lixo, é uma coisa terrível, gente. Não ri de mim, não. É extremamente assustador. Agora nem tanto, porque agora eu tiro lixo na garagem, né? Mas ela fazia e ela me ensinou sobre esse cuidado, essa confiança em Deus. Confiança não significa eliminar o medo. Mas eu fiquei pensando, outro momento da minha infância, eu não sabia o que fazer. Não só medo eu tinha insegurança e dúvidas, eu não sabia nem para onde andar. Se eu não conseguia falar com gente desconhecida, imagina, tem um evento social, o que eu vou fazer? Onde que eu vou colocar minha mão? Para onde que eu vou andar? Eu sento aqui no cantinho, para até chegar num canto, como que eu ia fazer? Eu não sabia fazer nada. Inclusive, a das coisas mais terríveis para mim, de novo, eu sou uma criança que cresceu na cidade, eu tinha muita dificuldade na infância com coisas do campo. Quando a gente ia lá para o retiro dos pastores, tinha um pedaço do caminho que estava sempre cheio de lama. E eu não conseguia. Lama pisando, encostando no meu pé, assim, não rolava para mim. Até porque eu tinha medo de escorregar, entre outras coisas, eu ficava aterrorizado por pisar na lama. E daí eu olhava e falei, não, eu tive uma ideia. Meu pai, ele pisa lá no caminho e ele não deve pisar na lama, certamente, ele tem experiência. E se eu olhar para a pegada e pisar exatamente no mesmo lugar? Eu tinha uma ideia brilhante, assim. Eu comecei a pisar exatamente onde estava lá as pegadas do meu pai. Eu falei, nossa, funciona. E eu tinha tanta confiança que eu tinha certeza que até que eu pisei na lama. Eu falei, não, como pode? Eu segui exatamente os passos do meu pai. Só que meu pai não é especialista em lama. E daí ele falhava. Então, toda vez que meu pai acertava, eu acertava. E quando meu pai pisava no buraco, eu também pisava. Mas essa é interessante, esse tipo de confiança que a gente tem que ter. Não importa qual que é o resultado, a gente vai porque a gente sabe que vai dar certo. Agora, diferente do meu pai, Deus não vai pisar na lama. Quando a gente segue os passos de Deus no caminho dele, sendo conduzidos pelo Senhor, é garantia de que a gente vai caminhar bem. Sem ter dúvidas, sem ter hesitações. Esse é o nosso Pai que cuida de nós. Mas muitas vezes a gente pode correr o risco de pisar e não gostar da lama que sujou o nosso pé e tentar evitar. Foi o que aconteceu comigo. Ao longo do tempo, eu descobri que eu tinha mais percepção, ou talvez
mais problema com a lama, porque o meu pai não evitava tanto. E se eu traçasse os meus próprios passos, eu conseguia evitar a lama. Descobri isso. Então eu comecei a andar em outro caminho, eu comecei a fazer um trajeto muito diferente e eu consegui. Eu evitei por muitas vezes. Os erros que meu pai cometia, eu não cometia. Agora, os acertos que ele cometia, eu também não fazia. E muitas vezes eu também errava, porque também não sou um especialista em lama. Uma vez eu fui numa trilha de cachoeira, assim, sempre tinha lá o veio d'água, a gente segue o veio d'água até achar a cachoeira, e eu estava lá, indo me aventurar na trilha, e eu decidi que eu queria fazer uma trilha mais aventuresca, porque o pessoal vai lá com muito cuidado, eu falei, não tem graça nenhuma, né? Você fica andando meio assim o tempo todo. Eu já era mais velho, já não era nem adolescência, isso não faz tantos anos atrás assim, não. É, faz menos de 10 anos atrás. E eu decidi que eu queria fazer aquilo ser intenso, né? Ter muitas altas emoções. Então, quando tinha uma pedra e um caminho de água e outra pedra, eu queria pular de uma para outra. Dá para perceber que eu não gosto muito de água, né? Mas é isso aí. E daí eu pulei. Daí deu certo. Eu falei, nossa, eu acho que eu sou bom. Eu vou começar a criar uma técnica aqui, toda uma estratégia. E eu continuei fazendo isso até que alguma hora tinha um musgo no meio do caminho. E eu escorreguei no musgo. E eu cortei a minha perna. E daí eu não falei nada pra ninguém, né? Ninguém vai perceber. Só que daí eu também não cuidei da minha perna, fiquei com uma cicatriz enorme até hoje. Não vou mostrar. Mas é isso. Uma coisa muito boba que aconteceu comigo aos 22 anos. Já não era tão novo para poder deixar isso na minha não saber como o mundo funciona. Mas esse foi o resultado de eu confiar muito no meu próprio caminho. Eu realmente me diverti mais do que talvez eu me divertiria de outra forma. Mas certamente eu me machuquei de uma forma que eu não precisava. Eu poderia tentar encontrar uma outra forma. E daí eu pensei, então talvez o meu erro foi ser um pouco inconsequente, eu tenho que ter mais responsabilidade. Eu vou tomar mais cuidado, eu vou ter a situação mais sob o meu controle, eu vou traçar um caminho mais exato. Mas isso era um caminho sem saída, um caminho sem saída não. Era um fundo, um poço sem fundo. Não tinha fim. Não importa quanto eu tentasse ser mais responsável na minha vida, eu sempre me machucava. Talvez não fisicamente, mas toda vez que eu tentava traçar um caminho, não importa quão perfeito, sempre tinha algum momento que eu falhava. Não importa quanto eu tentava colocar sob meu controle, não importa quanto eu tentava corrigir os erros que eu tinha feito anteriormente. Se não era o caminho do meu pai, se não era o meu, se era de um outro, eu via lá o especialista em trilhas, não importa. Eu sempre chegava em algum momento que alguma coisa dava errado. Porque, de novo, nós não somos perfeitos. O nosso risco na nossa vida é dar muitas vezes sofrimento no caminho que segue a Deus e a gente se desviar. E a gente tentar adaptar, e a gente tentar pegar sob o nosso controle, tentar traçar um caminho melhor, tentar traçar um caminho que não comete os mesmos erros, para não pisar na lama, para não cair na pedra. Mas quanto mais a gente faz isso, mais a gente se acostuma e se adapta a não confiar em Deus. Confiar em Deus não é o caminho mais lógico, não é o caminho que a gente imediatamente vai pensar, mas certamente é o melhor caminho para nós. É um caminho que, por mais que a gente possa exteriormente se sujar e se machucar, interiormente nós vamos encontrar uma vida de prosperidade, uma vida nas verdes pastagens, uma vida na paz do Senhor. Confiança precisa ser inteiro. E na condução não deve ser o nosso discernimento, deve ser o discernimento do Senhor. Se a gente foca mais nos medos e nos perigos que nos cercam, nós olhamos mais para essas coisas e não percebemos as dádivas de Deus ao nosso redor, tantas que a gente nem poderia contar. O terrorismo do medo nos leva a um caminho de impiedade, mas o temor do Senhor nos inspira sabedoria e uma vida de segurança nele. Como Davi, que foi livrado constantemente dos perigos ao seu redor, ele foca no Senhor e na sua palavra. Ele diz o seguinte lá em Salmo 18: Esse é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? Ele é o Deus que me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Gente, Davi falou isso depois de passar por uma longa jornada de perseguição de todo mundo ao seu redor. Ele ia para um povo inimigo, eles perseguiam ele. Ele ia para o povo dele, eles perseguiam ele. Ele ia para o rei dele, ele queria matar ele. Gente, o rei dele queria matar ele até quando ele era genro dele. Ele casou com a filha do rei, ele ainda queria matar. Ele era o melhor amigo do filho do rei e o rei ainda queria matar Davi. E Davi era a pessoa mais leal em todo o exército. A vida dele não estava fácil, mas Davi sabia que ele podia confiar em Deus. De todas as oportunidades que ele teve de se desviar, de escorregar, ele resolveu olhar para Deus. Ele resolveu buscar na palavra do Senhor. E é isso que a gente tem que fazer também. Buscar a palavra do nosso Deus, meditar constantemente.
Não é simplesmente abrir a Bíblia e ler porque é um livro, mas relacionar com o nosso Deus, meditar na palavra, fazer o nosso devocional, encontrar com a verdade dele, que é revelada para nós, para a gente poder ver esse caminho perfeito. Um caminho que tenha paz do nosso coração, um caminho que a gente pode dizer que o Senhor é nosso pastor. Então fica uma pergunta para a gente meditar. Será que a gente realmente pode dizer isso? O Senhor é meu pastor com toda a nossa confiança, com todo o nosso coração, integralmente? Será que a gente hesita quando a gente vai falar isso? Será que a gente toma um pedaço do controle nas nossas mãos, a gente tenta ajustar o caminho de Deus? Será que a gente realmente diz que o Senhor é nosso pastor? Um segundo momento que a gente vê, Davi, ele colocando um cenário diferente agora. Aquela parte do texto que eu falei que a maior parte das pessoas não sabia que tinha no Salmo 23, é a do banquete. Essa parte é um pouco menos famosa e especificamente para mim, eu evitava um pouco porque eu achava um pouco ofensiva. Eu falava assim, nossa, humilhação, você pegar os inimigos e começar a esbanjar na cara deles, né? Isso não me parecia muito, não me digeria muito bem no meu coração. Mas aqui a gente vê nesse cenário, Davi, ele se colocando como o convidado de um banquete, onde o Senhor é o anfitrião. E aqui nessa situação que eu falei, né, na presença dos inimigos, é muito semelhante ao que a gente vê lá no livro de Esther, quando Xerxes, que era um poderoso rei, ele tinha dominado vários outros povos, ele decide fazer um banquete também por dias e dias e dias. E ele faz um banquete gasta muitas riquezas, que não são todas, inclusive, sobrava, sem se preocupar nem um pouco com os inimigos ao seu redor. Ele era tão grande como um rei que não importava se ele simplesmente focasse em banquetes, se pegasse todo o exército dele para se embebedar, porque eles ainda iam ficar seguros de tão grande era o poder desse reino. Maior ainda é o reino de Deus, que não apenas faz um banquete enquanto tem inimigos, faz na frente deles. Porque não importa se os inimigos estão de cara a cara, o Senhor ainda pode proteger o convidado. O convidado pode ficar tranquilo. O convidado aqui ele é honrado, ele é ungido com óleo. E ele aproveita de um farto banquete, tanto que seu cálice transborda. Olha só, Jesus também fez o cálice multiplicar. Talvez muitas outras pessoas que nem eu tinham dificuldade com esse texto porque ele pareceria violento, porque falava assim, nossa, né, tá maltratando os inimigos, ou até de uma forma diferente, falando assim, tem que maltratar mesmo os inimigos, né? Quero, né, esbanjar na frente deles. Mas se a gente focar muito nos nossos inimigos, nas nossas dores ao nosso redor, nas nossas circunstâncias, a gente não vai perceber a parte importante. Não é sobre a possibilidade do inimigo, nem sobre a humilhação deles. É sobre o foco na segurança que o anfitrião pode oferecer para nós convidados. É uma segurança de proteção também garantida. Diante dos nossos inimigos, nós não devemos ficar olhando para eles. Enquanto nós sofremos, a gente tem que aprender a desfrutar, não apenas do livramento de Deus, mas também desse transbordar, dessa vida plena no Senhor. Davi fala em outro momento da seguinte forma, no Salmo 37. Confie no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Gente, Salmo 37 é um salmo incrível, vocês têm que ler inteiro. Todos, né? Todos os salmos são maravilhosos. Eu ia falar mais um monte agora, mas eu ia correr o risco de citar uns 30 salmos aqui. Mas é isso que a gente tem que fazer, confiar no Senhor, porque a gente pode desfrutar dele. Entregar o nosso caminho a Ele, porque é Ele que vai agir e não nós. Quando a gente é convidado num banquete, a gente não tem que se preocupar com os detalhes do banquete, nem com os outros convidados. A gente tem que se preocupar em olhar para o anfitrião e se relacionar com ele. O terceiro cenário aqui é a casa do Senhor. É um cenário maravilhoso. É um cenário que Davi, que declarando a bondade de Deus e se colocando como alguém que não só está na casa de uma outra pessoa maravilhosa, mas que ele pode voltar todos os dias, como alguém que habita na casa do Senhor. Assim como a criação que Deus fez era boa, aqui Deus também demonstra a sua bondade. É a mesma palavra, né? Quando Deus ele fez a criação, ele diz que aquilo era tov meod, aquilo era muito bom. E aqui diz que Deus é também dessa forma, tov, bom. É isso que a gente deseja para os outros, né? Bondade, quando a gente fala bom dia, boker tov em hebraico. A gente vê que Deus ele é bondoso. Deus é alguém que ele é perfeito como a criação que ele fez. Ele é alguém que oferece essa perfeição e essa bondade para nossas vidas. Deus também é alguém que é escrito aqui, ele é fiel. Ele é alguém que, assim como a gente viu na série de Ruth, né, esse amor cheio de cuidado, cheio de justiça, cheio de sacrifício pessoal para estender ajuda aos outros, é o amor que Deus tem. É o Hesed. Deus é alguém que é Tov e alguém que é Hesed.
Ele é alguém que tem bondade e tem alguém que tem fidelidade para conosco. Isso é, para aqueles que confiam em seu nome. Lá no Salmo 18 também está escrito Davi falando: ao fiel te revelas fiel, e ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Deus, ele é Deus. Deus, ele é bondoso. Deus, ele é fiel. Mas a gente só vai ver esses aspectos de Deus se a gente também, da mesma forma, for fiel a Deus, se a gente também, da mesma forma, seguir os caminhos dele. E a gente só pode seguir os caminhos dele se a gente os conhecer. Temos que dedicar nossas vidas buscando o Senhor. Com essa mesma confiança que Davi coloca aqui, não duvidando das dádivas de Deus, mas procurando cada dia mais voltar à casa do Senhor. Que a gente possa ter essa mesma confiança, desfrutando dessa segurança. Se a gente controlar nossas vidas ou tentar fazer um joguinho de fazenda a cada dia, o resultado vai ser esse. A gente vai ficar estressado com um joguinho que a gente tem que voltar todos os dias sem conseguir resultado nenhum, retorno nenhum. A gente vai se escravizar a um horário que não vai fazer sentido para a gente vai continuar sem fim, sem ter um progresso. A gente vai viver uma vida que a gente depende de alguma coisa que não nos dá retorno. Essa é a vida de a gente controlando nossos próprios passos. Essa é a vida que a gente controla a nossa própria vida. No Salmo 23 nós podemos ver como é ser uma ovelha cuidada, como é ser um convidado honrado, como é ser alguém que habita na casa do Senhor, cuja vida está cheia da presença daquele que cuida de nós. Quem confia no Senhor, essa pessoa desfruta de segurança, essa pessoa encontra direção e só essa pessoa pode viver na presença dele. Se você quer viver uma vida mais cheia da presença de Deus, tendo prazer em ser conduzido pelo Senhor e não definir os seus próprios passos, não seja por resultados aparentes nem por circunstâncias, mas pela bondade do Senhor, então se entregue cada dia mais, ore dessa forma. Fica aí o convite. Uma vez eu vi um professor que fez essa sugestão, com base num livro que eu não me lembro o nome, de ler o Salmo 23 como uma oração, talvez todos os dias, é o que ele falou, mas sempre se relembrar. Não só o Salmo 23, tem muitos outros salmos de confiança na palavra de Deus, Salmo 7, Salmo 91, Salmo 121, Salmo 16, Salmo 22, muitos. A gente poderia passar muitas horas só confiando no Senhor, só declarando quão intenso não são apenas a bondade e o amor de Deus, a sua proteção como rocha firme, mas também da nossa parte, nós entregando nossa vida a Ele. E é assim que a gente vai viver uma vida cada dia mais cheia da presença do Senhor, meditando todos os dias na sua palavra, meditando todos os dias em oração e entregando cada dia um pouquinho a mais. E se tem alguém que não conhece a Cristo, que tem ouvido e tem sofrido desses medos e ansiedades, de tentar levar uma vida segurando nas suas próprias mãos e ver inevitavelmente escapar, de não ter onde descansar suas preocupações, também fica o mesmo convite. Crê em Jesus Cristo. Ele é o bom pastor que pode conduzir, ele é aquele que tranquiliza e que restaura as almas. Só ele é aquele que pode trazer salvação e trazer para habitar numa casa onde a presença é cheia de bondade. Então vamos entregar nossas vidas dessa forma, entregar nossas vidas para que a gente possa habitar na casa de Deus. Vamos orar cada um nesse momento, colocando diante do Senhor a sua vida, seus caminhos, fazendo essa mesma oração. Eu vou ler aqui mais uma vez, não precisa repetir comigo, mas ora no seu coração também o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas-me um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a cabeça com óleo e me fazendo transbordar o cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Ó Senhor, que essa possa ser nossa oração a cada dia, que nunca a gente possa esquecer dos seus caminhos, que mesmo desviando, mesmo escorregando, o Senhor possa nos trazer de volta, que como pastor que conduz bem essas ovelhas, mesmo aquelas que se perdem, o Senhor possa cuidar de nós e que a gente possa dizer que o Senhor é o nosso pastor, a gente possa se entregar por completo, sem pensar nos perigos, sem pensar nos medos, sem ser escravizado por essa vontade de controlar nossos próprios caminhos. Que a gente possa viver nesse cuidado, que a gente possa desfrutar de verdes pastagens, de um banquete precioso na Tua presença. Que a gente possa ter onde descansar nossas cabeças na Tua casa,
Uma casa que não é apenas um lugar de descanso, mas também onde a gente tem a oportunidade de te adorar, de oferecer em resposta às nossas palavras o nosso louvor. Que, como o Senhor disse, é uma casa de oração. Que a gente possa ter a cada dia, que a nossa vida possa ser uma oração contínua diante do Senhor. De querer voltar todos os dias, de querer estar na Tua presença, de querer adorar o Teu nome, de querer derramar nossas vidas, entregar nossos caminhos somente ao Senhor. Por favor, toma nas Tuas mãos, nas Tuas seguras mãos, e transforma nossos corações para que a gente possa crer a cada dia mais, para que a gente possa ter essa motivação contínua de buscar a Tua palavra. Por favor, ser conosco e ser também com aqueles que possam vir a crer, que a gente possa pregar e compartilhar desse Teu Evangelho que é tão majestoso, que é tão alegre em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos contentes e felizes, porque o Senhor é bom, o Senhor nos faz descansar. O Senhor é o nosso pastor e no Teu nome nós oramos. Amém.